Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o petista Zé Eduardo. Eles vão debater sobre aí a denúncia do PGR que está intimando o Bolsonaro, estão querendo prender o Bolsonaro e um monte de gente. Eles vão debater sobre isso e a gente vai ver isso e muito mais neste vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acredita que o julgamento sobre a denúncia do plano de golpe não deve enfraquecer o potencial eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa apuração é do âncora Gustavo Uribe. Na realidade, Valdemar defende que o efeito vai ser o oposto, ou seja, fortalecer a imagem de Bolsonaro junto ao eleitorado de direita, diz ele em tom bastante otimista, apesar das chances do recebimento da denúncia e até mesmo da condenação do ex-presidente. Em mais este caso, o comandante do PL acredita que isso vai ser bom. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal reservou os próximos 2 dias para iniciar a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Para isso, o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, previu 3 sessões. Além disso, ou melhor, além dele, o colegiado é formado pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Bom, vamos agora ao debate, começando pelo Coppola. Essa semana é bem importante, né? A gente está falando aí de uma semana que deve marcar o recebimento da denúncia, já que até mesmo aliados, advogados, aqui a gente está chovendo no molhado, há uma percepção do mundo político, do judiciário, de que sim, esta denúncia vai ser recebida. É a primeira etapa ou o início da fase de julgamento, de fato, né? Longo processo para depois ser julgado no mérito este caso. Na sua avaliação, Coppola, levando em consideração o que pode acontecer nesta semana e o que está por vir aí com o desfecho desse caso, o julgamento aumenta o potencial eleitoral de Bolsonaro? Boa noite. Boa noite. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o julgamento de Jair Bolsonaro é uma farsa, cujo desfecho já é conhecido por todos que têm olhos para ver e ouvidos para escutar. O ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado por juízes que não poderiam julgá-lo e será preso por crimes que não cometeu. A gravidade dessa fraude está expressa muito bem em Provérbios 17:15. Há 2 injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como se fosse justo. É exatamente o que nós testemunhamos no Brasil atual. Enquanto centenas de inocentes são presos, dezenas de culpados são libertados para voltar à cena do crime. Essa justiça que mantém presos manifestantes e pequenos vândalos, mas solta traficantes e grandes corruptos, não aborrece apenas Deus, como ensina aqui a Bíblia. Ela decepciona o povo. Poder 360, dezembro de 2024. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto e com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe. Ou seja, a volta do Lula à cena do crime e a perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro fizeram com que apenas 1 em cada 10 brasileiros aprove o desempenho da nossa Suprema Corte. Acontece que, mesmo diante de tamanha impopularidade, os ministros insistem em atropelar a justiça. Folha de São Paulo, 22 de março. Trama golpista no STF tem ritmo 14 vezes mais rápido que mensalão. Tribunal tenta evitar que Bolsonaro seja julgado em 2026. Olha, se o objetivo declarado do tribunal é de natureza eleitoral, é melhor eles correrem mesmo. Vejam isso aqui, UOL Notícias, também do Grupo Folha, 18 de fevereiro. Mesmo inelegível, Bolsonaro venceria Lula no primeiro e segundo turnos. Percebam que quanto mais o STF avança na sua farsa sobre o golpe, maior a popularidade de Bolsonaro e menor o prestígio do tribunal. Portanto, respondendo à pergunta aqui em debate, os números revelam que Jair Bolsonaro, enquanto candidato, é uma figura antifrágil. Quanto mais ele é atacado injustamente pelo Supremo, mais ele se fortalece eleitoralmente perante o povo. Então, ao invés de suspeito, Jair Bolsonaro é visto como inocente. Ao invés de agressor, o Jair Bolsonaro é visto como vítima.
Ao invés de réu, Jair Bolsonaro é visto como perseguido e, ao invés de condenado pela justiça, Jair Bolsonaro será injustiçado pelo STF. E assim que for proferida a sua sentença, assim que for decretada a sua ordem de prisão, ele vai se tornar um mártir da liberdade, condenado aí por um verdadeiro tribunal de exceção. Uma justiça que é aparelhada por amigos e companheiros do Lula, na qual os juízes se sentem à vontade para julgar amigos e inimigos, inclusive nos processos nos quais eles próprios, os julgadores, figuram como vítima. Uma justiça que censura os seus adversários políticos, que prende manifestantes pacíficos sem julgamento, que tira redes sociais do ar e que atua politicamente para impedir a vitória eleitoral dos seus desafetos. Olhem só isso, Revista Veja, 22 de março. Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do STF. Magistrados montaram arsenal para derrubar eventual benefício ao ex-presidente. Ou seja, mesmo antes, pessoal, da denúncia ser recebida pelo tribunal, como disse a Basília, e do projeto da anistia ser votado no Congresso, os ministros estão escancarando o seu voto, eles estão pressionando os parlamentares e eles estão se articulando entre si para violar as prerrogativas dos outros poderes. É muita injustiça e isso, sem dúvida, fortalece o injustiçado, seja eleitoralmente, seja espiritualmente. Respeitando a ampla defesa, o contraditório, os advogados terão oportunidade nessa fase de recebimento da denúncia de apresentarem sustentações orais. Tem ali também algumas preliminares, né, que são questões que devem ser pré-definidas antes do julgamento de fato, como vai para o plenário, fica na turma, impedimento do ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes da primeira turma, algo que já até foi rebatido pelo presidente da Casa, Roberto Barroso, discutido também em plenário, mas sempre fica ali como um argumento para que os advogados sustentem a nulidade deste caso. Então, muitos debates irão se passar na sessão desta terça-feira. É só o início. A gente falou para vocês que estão acompanhando a informação aqui na CNN Brasil, que são 2 dias, 3 sessões. É isso mesmo. Os ministros da primeira turma acham que em 2 dias conseguem encerrar essa fase do recebimento. Mas para isso, dentro desses 2 dias, o presidente da turma, o Zanin, marcou pelo menos 3 sessões. Então, nesta terça tem sessão de manhã, à tarde e na quarta-feira mais uma rodada de reunião. Bora ver. Cardoso, o julgamento aumenta, na sua avaliação, o potencial eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro? É bom ou é ruim? Olá, Basília. Olá, Caio. Eu acho que tudo depende do resultado. Eu não sou daqueles que acredita que já tem um jogo marcado. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai fazer um exame objetivo daquilo que consta dos autos. Ou seja, daquilo que consta do inquérito, que foi apurado pela Polícia Federal, um órgão absolutamente idôneo e de Estado. Uma denúncia que foi feita pelo seu Procurador-Geral da República, que é bastante sólida, no meu modo de entender, e os 5 ministros da Suprema Corte vão analisar se é o caso de receber a denúncia ou não. Vejam, nessa decisão que vai ser feita agora, ninguém está condenando ninguém, nem mandando alguém já para a cadeia. O que está se fazendo é se recebendo ou não a denúncia. Qual o significado disso? O significado é, se a denúncia for recebida, Jair Bolsonaro e os outros integrantes do polo denunciado serão considerados corréus, ou seja, serão réus. Terá início o processo criminal. Mas aí vai ser feito o contraditório, a ampla defesa. Já no recebimento da denúncia, os advogados de defesa poderão se pronunciar, poderão se manifestar. Agora, qual é a avaliação que o mundo jurídico faz? Não por razões políticas, por razões extra-autos, mas analisando o que está sendo colocado. A maior parte daqueles com quem eu conversei e analisaram o processo, eu acho que as provas são robustas. Ou seja, não são indícios, são provas robustas. Mas mesmo que houvesse uma dúvida, ou seja, mesmo que existisse dúvida se aqueles réus estariam ou não participando da situação, nesta fase, a fase do recebimento da denúncia, se aplica uma regra que é conhecida de todos nós, que é o indúbio pro societate, ou seja, em dúvida para a sociedade, em dúvida para a acusação. O chamado indúbio pro réu, na dúvida em favor do réu, ele é apenas no final deste processo. Então, diante de tudo aquilo que efetivamente consta do inquérito, do relatório, da denúncia,
a meu ver, é muito difícil sequer ter dúvida, mas vamos argumentando, por argumentação, dizer que a dúvida, se há dúvida, tem que votar favoravelmente à abertura do processo. Só quando eu não tenho prova nenhuma, uma inconsistência total, indícios de ausência de delito, indícios de autoria, é que eu vou propor a rejeição da denúncia. Claro, mas num caso como este, com aquelas provas que foram apresentadas, com as delações, com aqueles áudios que foram captados, as mensagens de WhatsApp, tudo aquilo consiste em um conjunto probatório dificilmente descaracterizável. Ou seja, nós temos a tentativa de desacreditar as urnas, os acampamentos, tudo isso associado, muito bem descrito numa linha de ligação pelo senhor Procurador-Geral da República. Então, portanto, eu acho, sinceramente, como prognóstico jurídico, não extra alto, não de perseguição para lá, perseguição para cá, mas olhando o processo, dificilmente o Supremo Tribunal Federal dirá que não há dúvida para iniciar um processo penal. Então, portanto, eu acredito que haverá o recebimento da denúncia. E o recebimento de uma denúncia eventual não contribui em nada com a imagem de Jair Bolsonaro. Claro, o restante, quem defende Jair, vai dizer que sim, é a saída política, mas, objetivamente, ser réu de um processo não contribui com ninguém para a elevação da sua imagem. Bom, você é daqueles que acha que o Bolsonaro será preso? Ou você é daqueles que acha que o Bolsonaro vai se safar dessa? O fato é que esse imbróglio não vai ter um final assim tão satisfatório. Porque, ao meu ver, eu acho que o Bolsonaro será preso, primeiramente, e todos aqueles que está na listinha lá da PGR, da Polícia Federal e também do Alexandre de Moraes serão presos. Eles vão ter que fazer isso, porque senão o plano que está em ação cairá todo por terra. Não somente em relação a essa listinha dos cabeças, porque chegaram nos cabeças agora, né? Segundo o Alexandre de Moraes e companhia. Se isso não se mantiver, se isso não se manter, se a prisão dessas pessoas, inclusive do Jair Bolsonaro, não se manter, todas as outras prisões serão revertidas. A questão da anistia será colocada em pauta e muito provavelmente muita gente será anistiada. Inclusive todo o processo que está em andamento, muitos processos aí estão em andamento, porque não é só um processo, né? E esses processos, se isso não acontecer do jeito que o Alexandre de Moraes está querendo, o Alexandre de Moraes e companhia, esses processos muito provavelmente eles irão enfraquecer, né? E aí tudo desanda de vez para o que está sendo pretendido com relação a tudo isso. O fato é que o pretexto de golpe está implementado aí, né? Essa narrativa está implementada e não vão deixar isso barato. Quem está com a máquina na mão, quem está com o poder da caneta, né? É justamente quem vai fazer todo esse julgamento, né? Então tem ali o Alexandre de Moraes, ele tem essa questão de estar envolvido nos inquéritos como julgador e também como vítima e também como investigador.
Tem o Moraes que também vai se colocar, o Moraes, ó, o Barroso, que também vai se colocar como um dos jogadores, né? Porque ele é o presidente do Supremo, né? Do STF. E aí ele me solta uma fala dizendo que acabamos com o bolsonarismo. Veja bem, esses ministros vão julgar o Bolsonaro. Os ministros têm participação direta no negócio, pelo menos um deles tem, que é o próprio Alexandre de Moraes. O outro deixa claramente que tem um lado, tem um viés, e diz que vai fazer um julgamento isento, sem paixões políticas, sem uma tendência ideológica, mas ele dá palestra dizendo que acabou com o bolsonarismo e vai julgar e vai ser colocado para julgar o próprio. Não faz sentido isso. O Gilmar Mendes já tem aí as suas condutas também, que todo mundo sabe quais são. E aí fica essa coisa, né? Todos esses ministros, eles falam pelos cotovelos, dão entrevistas e tudo mais. E o Cássio Nunes e o André Mendonça ficam quietinhos, né, cara? Os caras não falam nada, né, cara? Tá, tem que falar só nos autos, tem que falar só o que a lei diz, tem que fazer. Tá, é uma das funções, é justamente isso, né? É fazer a justiça de acordo com a Constituição. Mas quando os outros ministros, tá todo mundo falando, dão entrevista e tudo mais, tem canal de televisão aí, tem jornalistas que como porta-vozes aí, né? E aí os caras falando a todo tempo, a todo momento, e aí esses dois ministros vendo tudo isso e não falam, não se posicionam, também não tem interesse de falar nada referente a tudo que está acontecendo, a todo o absurdo que está acontecendo. Pois é, os caras não falam, né? Não falam nada, ficam quietinhos. Enquanto isso, tudo está sendo colocado em xeque. Tudo que eu falo é justamente a suposta democracia. Porque, ao meu ver, democracia no Brasil já não existe há muito tempo. Bom, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.